Saudações, meus queridos amigos, amados, meus irmãos. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei que horário você está me assistindo, só quero te chamar para o segundo episódio do programa do período entre o Velho e o Novo Testamento. Está muito legal, tenho certeza que você já pegou a primeira parte, que é uma parte introdutória, e agora vai ficar com a parte da execução do trabalho em si. Tenho certeza que vocês vão adorar. Um grande abraço. Ok. Agora vamos para o que nosso objetivo, que certamente é o que as pessoas estão curiosas. O que é que aconteceu nesses 400 anos? Porque a gente saiu de um Antigo Testamento com o tempo e as pessoas falando... A gente saiu do Antigo Testamento falando com levitas hebraico. falando hebraico e chegamos no Novo Testamento com fariseu, saduceu e escriba falando grego. Na sinagoga. O que é que aconteceu nesses 400 anos? Que loucura foi essa? Vamos lá. A galera estava sendo cativa em vários pontos do mundo. Os judeus ficaram separados em vários locais do mundo. Quando? Nessa época aí do final do Velho Testamento. Um estava na Babilônia, o outros em Ecbatana, uns eram cativeiros da Síria, o Certo. outro... Quando surge Ciro foi um imperador da Pérsia. Certo. Ele dominou a Babilônia. Quando ele domina, ele liberta os judeus. Isso está lá em Daniel. Está em Daniel. Ok. Ele liberta os judeus e fala assim: quem quiser voltar para adorar o seu Deus pode. Os persas, eles eram muito liberais com essa coisa de religião, então eles deixaram o pessoal voltar. E é aí que Neemias volta para poder e Zorobabel também, eu adoro Zorobabel, para poder reconstruir o templo e fazer aquela coisa toda. Então aquela região que a gente já conhece ali de Jerusalém voltou a ser habitada. O templo foi reedificado, os muros foram reedificados. Só um parêntese. Tem que apresentar o terceiro componente do nosso podcast, que é esse periquito, que fica gritando. Sim, se vocês ouviram o periquito gritando... É o periquito da sabedoria. Cada vez que ele pia é porque uma frase muito importante está sendo dita e você tem que prestar atenção. Então, quando o periquito da sabedoria gritar, você, opa, é uma coisa importante. Adendo de natureza. Exatamente, é importante. Então, o que acontece? O Império Persa ficou governando. O Império Persa governou por muito tempo. Exerceu domínio naquela região. Mas começou a surgir lá em cima do nosso mapa imaginário, lá na região da Grécia, um rei, né, chamado Filipe. Esse rei Filipe foi assassinado e o filho dele assumiu o trono com 20 anos de idade. Esse aí é um rei grego. Um rei grego, um rei na grego. Grécia. Na Grécia que isso aconteceu. Isso. Na região chamada Macedônia. Macedônia. Isso. Você vai ver ela no Novo Testamento, lá com Paulo e tal. Se você conhece a região da Macedônia, no país que a gente chama de Grécia, um rei, Filipe, morreu e deixou seu filho para assumir o trono. O filho tinha 20 anos de idade e se chamava Alexandre. O famoso Alexandre o Grande. O famoso Alexandre o Grande. Quem nunca ouviu falar de Alexandre o Grande, tem até filme sobre ele, né? Tem filme sobre Ele Alexandre é um o Grande, personagem tem famoso. livro sobre Alexandre o Grande, tem história de Alexandre o Grande. Ou Magnus Alexandre também. Em grego, Alexandre Magno. E aí, o que acontece com esse Alexandre Grande? Ele olhou pro mapa da época, que ele tava vendo assim na cabeça dele, e ele falou assim, cara... quem fazia fronteira, o Império Persa nessa época era muito grande, porque assim, a Babilônia ela tinha um tamanhozinho, né, e a Assíria tinha outro tamanhozinho. A Babilônia foi lá e tomou a Síria e ficou com o dobro do tamanho, grandona. Aí os persas viram a Babilônia e falaram assim, pô, bora abandonar. Aí a Pérsia tomou a Babilônia e ficou o tamanho da Pérsia Mais o tamanho mais da da Babilônia, Ficou gigantesco. mais o tamanho de Israel, que era aquela região ali, mais o tamanho do Egito, que a Pérsia tomou também. Então a Pérsia ficou assim, um tamanho gigantesco. Era quase 6% do mundo. Do mundo conhecido. O Império Persa, não do mundo mesmo. Sim, do mundo. Globo terrestre. 6%. Uau. Mais ou menos. E aí, quando Alexandre viu isso, ele falou assim, poxa, eles estão fazendo fronteira com a gente. Se a gente conseguir vencer eles, o Império nosso vai, tipo, ser top. Porque, assim, vai ser o maior de todos até agora, né?
Então Alexandre ele pega o seu cavalinho, pega as suas tropas, pega a sua garrafa de café. Opa. Né? Alexandre pega as suas tropas e ele começa a marchar para poder dominar essa região. E ele começa a vencer. E ele vai vencendo, vai vencendo. Encurrala o rei Dario, ele consegue vencer Dario e ele toma a região, toma o Império Persa todo. O Império de Alexandre Grande, ele era grego. Ele se transforma num império gigantesco que vai desde aquela região da Grécia ali. A Grécia fica um pouquinho depois da Itália. Que é mais fácil o pessoal saber onde fica a Itália do que a Grécia, né? A Itália parece uma bota no mapa, parece um sapato. Isso, aquele sapatinho no mapa ali. Aí viu? Informação importante. Passa da sabedoria avisou. A Grécia fica ali daquela região. O império começava ali e ia até a Índia. É longe, hein? Até a Índia. Se ele vai mais um pouquinho, ele entra lá no chinês. Ele só não entrou na Índia porque já fazia 10 anos que ele tava em campanha, o pessoal tava cansado. Pô, Alexandre, vou dar pra casa, minha família e tal. Aí ele, tá, tudo bem. Então parou ali no Rio Ganges, na Índia. Mas assim, um gigantesco império. E Alexandre tinha uma coisa de impor a religião. Só um parênteses, pra você aí, meu amigo, que tem mais ou menos 20 anos e tá chateado porque não passou no vestibular, porque fala, pô, já tô com 20 anos, não passei no vestibular, não passei na faculdade. Não se chateie, porque Alexandre assumiu um reino com 20 anos e com 30 já tinha dominado o mundo inteiro. E morreu com 30. Então não vai se comparar com as outras pessoas, porque senão você vai sair perdendo muito feio. Porque em 10 anos ele dominou o mundo. Dominou. Eu já tô com quase 30 e não dominei nada. Dominei nem minha boca, porque quando eu tô com fome eu como a beça. Mas pelo menos você tá vivo, né? Pelo menos eu tô vivo. Alexandre, né? Morreu. Vamos seguir. Então Alexandre dominou praticamente ali, quase da Itália até a Índia. Aquilo tudo ali dominou. Isso, né? E o que acontece? Acontece que ele impunha os costumes dele, ele impunha a cultura grega nos povos que ele passava. Quando ele dominava o lugar, agora vocês são propriedade dos gregos, do reino da Macedônia, vocês têm que falar grego, a cultura de vocês é grega, a religião é grega, grego. Ele empurrava o grego. Vão se vestir feito grego. Exceto quando ele chegou na Pérsia, que ele gostou da roupinha, passou a se vestir feito persa, e andar feito persa, com bicho persa, foi. Sério? O pessoal reclamou dele por causa disso. Ele gostou da Pérsia. Ele gostou da roupa do persa. Ele gostou da roupa do persa. Os persas tinham estilo, né? O estilo. Mas enfim, Agora, uma coisa interessante é que isso que Alexandre fez foi algo tão forte que a gente sente isso até hoje. Sente, porque a influência grega no mundo é muito forte. Tem uma frase muito famosa que várias pessoas dizem, então eu não sei quem foi o primeiro que disse, que é assim: nós pensamos o que pensamos porque os gregos pensaram o que pensaram. Uau. Mas é verdade, porque muitas palavras no português vêm a gente diz que do idioma grego. A gente diz que o português é uma língua latina, mas ela é tão latina quanto ela é grega, porque metade das nossas palavras vem do latim, e isso é uma informação certa, não é tudo. A outra metade vem do grego. A gente tem uma influência tão grega quanto do latim. É greco-latina. É uma língua greco-latina. A gente tem muita influência do grego, muita coisa do grego na nossa língua. Claro, por causa desse tipo, por causa dessa ação daí veio lá de Alexandre. E o que acontece? Ele saiu invadindo e impondo a religião. E quando ele foi invadir Jerusalém, o templo estava lá erguido, ele cercou a cidade, ele cercou Tiro, ele cercou aquela cidade todinha, ele cercou a Síria. Esse templo já foi o templo que Neemias e Esdras reconstruíram. E Zorobabel. Sim, Zorobabel. Neemias que Ageu e Zacarias pegaram o pessoal poder Neemias reconstruiu os muros da cidade, Esdras acompanhou e fez aquela reforma espiritual, e Zorobabel reconstruiu, porque Zorobabel não tem livro. Mas ele Zorobabel reconstrói o templo. E aí o que acontece? Quando ele chegou lá, ele cercou a cidade e tal, saiu um sacerdotezinho, ele falou: que isso? Vocês vão lutar com esse cara de branco aí? Ele falou assim: olha, a gente não vai lutar contra você, porque a gente já sabe o que vai acontecer. E aí Alexandre falou assim: como é que é? Não, peraí. Até o passarinho apitou, isso é importante.
Ele lá, falou assim, joga. a gente não vai lutar com você. Quem conta essa história é o historiador Flávio Joséfo. Tudo bem. Toda essa parte que a gente tá contando agora não está na Bíblia. Isso. Isso aí Isso aí tá você na não Bíblia. vai encontrar na Bíblia porque a gente tá falando sobre o que não está na Bíblia. Isso é um período, são informações históricas. Isso aí tá escrito naquela página em branco que você passa entre Malaquias e assim, Novo Testamento, Isso. Mateus. Isso aí são informações históricas, não é coisa bíblica. São relatos históricos, são pesquisas históricas, são descobertas, são pergaminhos, são Então, assim, coisas Alexandre o Grande veio dominando tudo. E quando ele chegou lá, ele falou: vou dominar Jerusalém. E vai Ele ser mais uma que eu vou impor. Ele Isso. cercou a cidade. E saiu um sacerdote pra conversar com ele. O sacerdote que foi conversar com ele. E aí? Sacerdote. E aí ele falou, porque não tinha rei na época, Sim, sim. já não era mais reinado, né? O sacerdote saiu e falou assim, a gente não vai brigar com você, porque a gente já sabe o que vai acontecer. E aí Alexandre falou assim, mas como assim? Eu mesmo não sei o que vai acontecer e vocês sabem. Só que ele tinha aquela cultura dos deuses e tudo Sim, mais. ele era um cara sabe? muito O religioso. sacerdote falou assim, a gente já sabe o que vai acontecer e tá escrito no nosso livro. Aí ele ficou curioso, né? Acompanhou o sacerdote até o templo. O sacerdote mostrou escrito no livro de Daniel uma Olha. profecia Olha a escatologia de Daniel que a gente falou. havia, pois é, A estátua de Nabucodonosor. a estátua de Nabucodonosor e a visão do bode e do carneiro. Nós não comentamos sobre a visão do bode e do carneiro, mas Comentamos, Tá mas lá. é justamente isso que está em Daniel, que se levantaria um bode vindo do Oriente, ele viria muito rápido, sem tocar o chão, e foi justamente o avanço assim de Alexandre, que em 10 anos ele dominou quase o mundo todo, e que ele ia derrubar... só um instante, eu acho que eu lembro dessa profecia. É de um você carneiro. lembra? Fala de um carneiro que dava amarrada para vários lados e vinha um bode do Oriente voando, sem tocar o chão, e ele batia e ele quebrava o chifre do carneiro e crescia um chifre no bode, uma coisa assim. Cresciam 4 chifres. Isso. Essa profecia tá realmente em Daniel lá. Cresciam 4 chifres, A e de um dos chifres crescia outro chifre com A, olho e boca. a referência eu não sei, mas a Samantha sabe e vai dizer pra gente agora, não é verdade, Samantha? Deixa comigo, Adriel. Essa profecia se encontra no livro de Daniel, em todo o capítulo 8. Inclusive eu recomendo aos ouvintes que, antes de seguirem ouvindo, leiam esse capítulo. É sério, pessoal, deem uma pausa no podcast e leiam o texto. Olha lá. Samantha, muito obrigado pela sua participação. E o passarinho está apiando muito, porque essa é uma parte muito importante. Exato. É verdade, por isso eu falei para os ouvintes irem ler o texto, mas eles ainda não foram. Exato. Pássaro da sabedoria. Passa da sabedoria. Quem não conhece é uma ave que a gente tem aqui em casa. Ela tem mais ou menos meio metro. Ela é azul com dourada, entendeu? Azul e com quando dourada, ela, com isso. dourado. E quando ela abre as asas, a gente escuta o som de anjos cantando. Pássaro da sabedoria. Ele mora aqui em casa. Desceu do céu e Desceu pousou no do céu, telhado. Desceu do céu e pousou no nosso telhado. Aí, gravando vídeo, podcast, ele se manifesta assim. Importante, ele avisa. Então vamos lá. Vamos falar E desse o que sonho. acontece? Ele fala, esse bode que viria do... Esse bode da amarrada seria o Império Medo-Persa, que atacou Babilônia, atacou isso, atacou aquilo, e dava amarrada para vários lados. E era forte. Né? E tinha seus 2 chifres, que seria o Império Medo e o Império Persa. Um para cada chifre. Os 2 chifres do bode. E um cresceu Isso. primeiro que o outro. E o carneiro que viria do Oriente, voando tão rápido que ele tava voando sobre o Ele chão. vinha que não tocava nem no chão. né? Exatamente, seria Alexandre o Grande, o grego. Porque ele ia vir muito rápido e ia bater, ia derrubar os chifres. O chifre era um sinônimo de poder nessa época. Sim, chifre é sinônimo de Então, poder. quando eles queriam derrubar o chifre, quer dizer que ele ia quebrar o poder desse império persa. E ele explicou para Alexandre, olha, isso aqui tá dizendo que viria um reino que seria depois na estátua. E aí você é esse reino daqui, que vai ser um reino grande, vai ser um reino forte. E esse você vai quebrar o chifre do império e tal, vai crescer. E aí Alexandre falou assim, então eu tô. Aí ele disse, é isso que vai acontecer, a gente não vai brigar contra você, porque você tá vindo... Porque eles sabiam que não dava pra lutar contra a profecia. Exatamente, vai ter que se cumprir. E Alexandre gostou disso e falou assim, como essa profecia de Deus de vocês está falando a favor de mim, eu vou deixar vocês ficarem de boa aí, adorando ao Deus de vocês, cultuando a religião de vocês, e não vou mexer com vocês. E ele foi embora de Jerusalém, não matou ninguém, não destruiu a cidade, não tacou fogo, não matou pessoa. Agora- e seguiu. Olha só a mão de Deus. O cara, Alexandre o Grande, ele dominou tudo o que dava pra ele dominar. Em 10 anos. Porque depois ele voltou pra casa. E onde ele dominou, ele impôs a cultura grega e os deuses gregos. E ninguém podia parar ele. Quando ele chegou naquele povinho de Jerusalém, um povoado pequenininho,
Ele deixou os caras. Ele deixou por causa da profecia que Deus já tinha dado pra Daniel. Exatamente. Você vê a importância do pessoal estar atento à palavra. Claro que isso aí já foi algum tempo depois de Daniel. Daniel já tinha morrido. Já tinha morrido e tal, já tinham voltado, não dava mais a Babilônia e tal. Beleza. Mas assim, foi estudando a Bíblia que eles se safaram. Olha só a importância. E aí Alexandre foi pro Egito e tomou o Egito e fez a arruaça no Egito. Depois voltou e continuou seguindo o caminho que ele estava seguindo antes. Dominou o resto do mundo até a Índia, né? Se cumpriu a profecia. Certo. Ele morreu. Foi Alexandre que também fez estradas ligando vários lugares? Não, isso foi a Pérsia que fez isso. Ah, tá. Alexandre já pegou a estrada pronta, né? Ele pegou a estrada pronta já. Mas ele espalha, uma coisa interessante, ele espalha a cultura grega. Sim. E espalha o idioma grego nisso tudo. Sim. Então o grego naquela época passa a ser, vamos dizer, o que o inglês é hoje em dia. Por aí. Quando chega lá no Novo Testamento, que as cartas de Paulo são escritas em grego, por exemplo, ela é escrita em grego porque pra onde ela batesse o pessoal sabia falar grego. Exatamente. Você vê que Paulo escreve uma carta aos romanos. Romanos era o pessoal que morava em Roma. Roma falava latim e ele não escreve a carta em latim, ele escreve em grego. Pois é, uma comunidade. Você lembra que quando o pessoal tentou fugir de Jerusalém com Jeremias, eles foram pro Egito? Sim. E arrastaram Jeremias à força? Certo. Uma comunidade de judeus ficou morando ali no Egito. Sim. Né? E nessa época, depois de Neemias e tudo mais, de Alexandre, eles fizeram uma tradução da Bíblia. Acreditam que eles fizeram uma tradução do Velho Testamento ali toda. Certo. Feita em grego, que é chamada de Septuaginta. E ela saiu em grego. Mas como Alexandre dominou o mundo todo e espalhou grego por todo canto, quem morava na Judéia que falava grego, podia usar ela. Podia ler. Quem morava no Egito, que é onde estavam e falava grego, podia ler. E Paulo, quando foi estudar, se soubesse grego, podia ler. Pois é. Então, assim, meio que unificou as coisas. Globalizou, né? Globalizou. Só um parêntese, a Septuaginta não se sabe se ele traduziu todo o Antigo Testamento. Alguns acham que essa Septuaginta era todo o Antigo Testamento. Outras acham que era só o Pentateuco. Que quem terminou essa tradução foi lá depois de Jesus. Eu acho que um rapaz lá que... Como é que é o nome dele? Me fugiu. Eu não lembro também não, mas... Foi um rapaz que se castrou. Mas sim, traduziram alguma coisa ali. Orígenes, acho que foi Orígenes. Mas enfim, havia uma tradução... Havia uma tradução feita dessa época por uns então, 72 estudiosos. Alexandre o Grande domina. Dominou. Ou seja, depois do Império Babilônico, levanta o Império Medo-Persa, que é até Daniel, acaba o Antigo Testamento, e aí entra o Império Grego. Fica mais um pouquinho, e aí começa a surgir o Império Grego com essa força toda, domina assim rápido, pá, em 10 anos. E acontece o processo chamado helenização. Exatamente. Que é trazer a cultura helênica. Tudo que você ouvir falar de helênico quer dizer que é grego. Isso. Não quer dizer que é da Helena, quer dizer que é grego. Isso. E aí o mundo fica helenizado. Isso até hoje tá aí. Quem não conhece Zeus, Afrodite, Poseidon, esses nomes assim, a gente conhece, né? Pois é. Beleza, vamos seguir a história. Vamos lá. O que acontece de importante aí? Alexandre morre de uma hora para outra. Pá, do mesmo jeito que ele assume, ele morre também. É assim, fulminante a morte dele. Ninguém sabendo que ele morreu. Na Babilônia, ninguém sabe. Tem gente que fala que foi dengue, malária. Tem gente que diz que foi meningite. Foi envenenado. Tem gente que fala que ele foi envenenado. Ele morreu com 30 anos. Ele morreu com 30 anos, 10 anos depois. Assim, a missão dele na Terra, dominar metade do mundo. Ele saiu, dominou o mundo todo e morreu. Pronto. Quando ele morreu, tem aqueles generais que sempre ficam de olho grande, né? E ele não tinha filho. Ele não tinha filho. E aí, 4 generais disputaram o poder. Certo. Um se chamava Cassandro. Ele voltou pra casa e ficou com um pedacinho que era lá da Macedônia. Beleza. E ficou por ali. O outro era Lisímaco. Ele brigou com Cassandro e ficou ali pela Ásia Menor. Tudo bem. Pronto. E aí teve um que foi Ptolomeu. Certo. Que foi para o Egito e dominou uma região do Egito. Já tá muito perto ali de Israel. Ele dominou uma região do Egito e um pedacinho ali de Israel. Ele ficou de olho assim, mas não dominou não. E o outro, Seleuco, ele ficou com o resto. Tá ok. Aí pegou Israel. Pegou tudo. Pegou a Índia, pegou a Ásia Central, pegou um pedacinho da Ásia Menor lá em cima. Ele pegou o reino dos mongóis, pegou um bocado de coisa ali pelo meio e aqui a parte da Palestina, certo. Que é onde fica Israel, Síria,
Só que ele pegou de um jeito meio fraco, ele não tinha muito interesse naquela região, tava meio fraco contra ele ali. E aí Ptolomeu, que tava de olho naquela região ali, porque aquele lance, quem tem o Egito, geralmente quer a região da Palestina para poder passar pro resto do continente, pro resto do mundo. Isso. Então o Egito fica na África, né? Então se você for sair pra Europa, a saída é por ali, por Israel. Tem pelo Palestina. mar, mas para poder ir pra Ásia e pros outros cantos, é por ali que vai. Certo. Então ele queria aquela região, e aí ele foi intensificando as forças e virou de Ptolomeu. Mas Ptolomeu ele era um cara tranquilo com a religião. Então também não... Também tava tranquilo, tá? Deixou. É igual o Brasil hoje, né? A gente tem um presidente, Fernando Henrique, Lula, Dilma, muda o presidente, mas ninguém impede a gente de ser cristão evangélico. Entendeu? Eles assim, somos dominados pelo povo A, somos dominados pelo povo B, mas não mexeu na minha religião, tô tranquilo. Como não estavam mexendo com a religião, as pessoas foram convivendo com vários costumes gregos e foram deixando-se entrar na cultura. E foram absorvendo essa cultura grega. Mas pontos que não eram importantes para a religião. Certo. E aí, Seleuco percebeu... Aliás, Seleuco já tinha morrido, mas ele deu origem a um império chamado Império Seleucida, porque eram os descendentes de Seleuco. Certo. E os descendentes de Ptolomeu seria o Império Ptolomeu. E assim, os Seleucidas olharam e falaram assim: "Ei, estão roubando um pedaço nosso lá embaixo. Vamos lutar por aquilo ali." E aí eles foram dominar aquela região. Tudo bem. Então deixou de ser Ptolomeu e virou de Seleuco de novo. Virou Seleucida de novo. Quando assumiu de novo essa coisa Seleucida, eles voltaram agora muito rigorosos. Porque, assim, inicialmente, era de Alexandre, era o Império Grego. Alexandre morre. Aí o general dele que assume aquela região é o Seleuco. Mas ele não estava nem de olho. Isso. O Ptolomeu assumiu ali perto e falou: vou pegar esse pedaço que o Seleuco tá deixando mole. E pegou pra ele. Quando ele pegou, o cara disse: ei, devolve. Aí foi lá e pegou de volta. O descendente do outro. Fala assim: ei, devolve. Aí pegaram de volta. Só que agora os caras pegaram: vamos cuidar disso aqui. Aí quando eles pegaram assim, eles falaram assim: ó só, proibiu o judaísmo, tem que agora ser politeísta, tem que crer em vários deuses igual os gregos. Vocês precisam largar o deus de vocês. Esse templo aí não tá certo. E aí assumiu um cara. Assumiu um rapaz lá. Um rapaz, o nome dele é Antíoco IV Epifânio. Nome lindo. Não é verdade? É Antíoco IV Epifânio. Não era Antíoco Epifânio IV, era Antíoco IV Epifânio. Ele assumiu. E esse cara daí... Carne de pescoço. O que? Muita coisa. Que homem ruim. A profecia de Daniel dizia que o bode ia se levantar do Oriente, ia derrubar, e do chifre do carneiro iam nascer 4 chifres. Que são os 4 generais? Que foram 4 generais que vieram do reino de Alexandre o Grande. E de um desses chifres... Esse bode... seria o carneiro. Esse carneiro era Alexandre, era o Império Grego. Isso. E aí... Aliás, o chifre, né? Seria o poder dele. Isso. O poder de Alexandre. E aí do chifre dele saem 4 chifres, que são os 4 generais que assumem com a morte dele. Exatamente. Show. E de um desses chifres ia nascer um chifre que tinha olho e boca. Tinha um chifre que era diferente dos outros chifres. Que tinha olho e boca, e ele falava grandes atrocidades. Então assim, de um desses chifres, ou seja, de um desses generais que assumiu, que foi o Seleuco, veio um líder, que foi esse Antíoco IV Epifânio. Peraí. Do chifre, o chifre era... Sinal de poder. Sinal de poder. Então vamos lá, do poder de Alexandre o Grande viriam 4 chifres. 4 poderes. 4 reis, 4 dominantes, né? De um que seriam os que foram os 4 generais. Isso. De um desses 4 chifres ia sair um chifre diferente. É um chifre que tinha olho e boca. Isso. Esse chifre que tinha olho e boca era um cara que ia sair de um desses 4 generais, que é o Epifânio, o Antíoco IV Epifânio. Com nome feio. Certo. Essa coisa de ter olho e boca era porque ele ia ser assim muito, como a gente fala hoje em dia, afrontoso. Uhum. E foi esse cara daí. Esse cara instaurou uma perseguição aos judeus, ou seja, surgiu um poder dentro daquele poder, dos 4 poderes. Certo, tô acompanhando. Esse cara instaurou uma perseguição contra os judeus. Esse cara mandou matar sacerdote. E, pasme, ele até mandou fazer um churrasco de porco em cima do altar de sacrifício no templo de Jerusalém. Só para lembrar que porco é um animal imundo. Porco era um animal imundo não que comer. Não servia nem para comer. Que podiam... dirá para sacrifício. Sacrifício tinha que ser o carneiro, tinha que ser puro e tudo mais, de um ano, você ter quebrado. E o cara pegou um porco e falou assim: eu vou fazer um churrasco de porco em cima do altar.
Então, assim, o pessoal já ficou Dá pra na vala com isso. afrontar completamente. E como se não bastasse, ele mandou fazer uma fila de sacerdotes e foi dando churrasco de porco para os caras comerem. Ele queria humilhar o pessoal e acabar com a religião mesmo. Né? E falou assim, quem não comer morre. Teve muita gente que não comeu e morreu, teve gente que comeu e ficou chorando depois e tal. E assim, quando isso aconteceu, teve um camponês que era sacerdote, Certo. judeu, que ele falou assim, agora chega. Esse Agora cara, já deu. Eu acho que é quem eu tô pensando que é. Eu não sei o que você tá pensando que é. É o Esse aí Matatias? é o Matatias. Gente, olha Que só. não matava as suas tias. O Matatias era um bom homem. Matatias, ele acabou com os Não, irmãos do... O Matatias era um bom homem. Gente, Matatias é uma figura muito importante. Para o povo judeu até hoje. Exatamente. Inclusive, nos livros deuterocanônicos, nos livros apócrifos, a gente vai falar um pouquinho deles no final, a figura do Matatias aparece. Sim. Então, vamos falar de Matatias. Matatias, ele era um sacerdote Certo. da linhagem de Levi e tal. E ele ficou muito revoltado com essa atrocidade. Ele sobreviveu a esse massacre aí. Não sei se ele estava no templo nesse dia que fizeram isso, mas ele sobreviveu. Ele ficou muito revoltado com isso. Ele falou assim, não, chega, basta, deu. Isso tá errado e a gente tem que parar com isso agora. E Deus vai ter que ajudar a gente. E aí ele se revoltou, né? Ele tinha vários filhos. Ele tinha 5 filhos, pra ser exato. 5 filhos? É, Jonatas, Eleazar, João e Judas. E esses 5 filhos com ele saíram da cidade, foram até o deserto, se organizaram com o pessoal que estava a favor deles, que era contra esse domínio aí de Antíoco IV Epifânio, e montaram a rebelião, entraram na cidade e tomaram Jerusalém, tomaram a região da Judéia e tomaram a coisa toda ali. Essa história, inclusive, tem um livro na Bíblia Católica chamado Livro de Macabeus que conta como acontece essa história. Parece-me que ele estava na cidade, o Matatias, e chega um emissário, um rapaz enviado lá pelo... esqueci o nome do cara. Pelo quarto lá. O Antíoco Quarto Epifânio. Isso, Antíoco. Quarto Epifânio. Antíoco Quarto Epifânio. Vou chamar de Antíoco Vou chamar Quarto. ele só de quarto. Esse rapaz aí, número 4, esse quarto, ele enviou um mensageiro lá. E esse mensageiro queria que os sacerdotes fizessem um sacrifício profano. E queriam que o Matatias fizesse isso, porque ele era um cara muito influente. Ele era muito conceituado. Ele tinha muita moral. Ele falou, olha só, se você fizer esse sacrifício, a gente vai te dar ouro e tal. Porque assim, você é o ícone. Se você fizer, vai todo mundo aceitar a gente. E Antíoco disse, não vou fazer... Antíoco não, Matatias. Matatias disse, eu não vou fazer esse sacrifício, nem que você me desse o ouro todo do mundo. E aí um judeu metido da besta disse, se você não fizer, eu vou e faço. Correu lá e foi fazer o sacrifício. Para bajular o enviado do Antíoco. Matatias pegou matou esse judeu que fez isso, matou o emissário e disse, acabou essa palhaçada, sigam-me os bons. E aí ele vai pro deserto. E vale lembrar que é muito difícil você ver um sacerdote matando uma pessoa, porque foi por causa de matar uma pessoa que Davi não pôde construir o templo. Porque Davi era um homem isso. com a mão suja de sangue, né? Então assim, Deus olhava muito para isso. Então para um sacerdote matar uma pessoa, ele estava extremamente fora de si. Isso. E inclusive o livro de Macabeus compara ele a Ofni. Que tem Ofni, o rapaz lá atrás, quando o povo peca, ele atravessa o pessoal que tá pecando com uma lança. Isso, tem isso aí. Então o que acontece? Ele vai para o deserto e se esconde lá. Tem até uma passagem nesse livro de Macabeus que o povo vai atrás dele, o povo que sai depois, mas não consegue chegar nele, acampa no meio do caminho. E aí o pessoal resolve atacar esse grupo que foi no sábado. Porque como era sábado, eles não podiam lutar. E segundo o livro de Macabeus, eles falaram assim, a gente morre, mas não vai tacar nenhuma pedra neles. E aí atacaram eles no sábado e dizimaram, mataram não sei quantas pessoas. E eles não fizeram nada porque era sábado e eles tinham que guardar o sábado. Olha lá. E aí o que acontece? Um desses filhos de Matatias, o Judas, ele ficou muito famoso nessa espécie de guerrilha que eles armaram. Depois da morte de Matatias, né? Não.
Matatias tá vivo enquanto... Isso depois da morte foi que eles continuaram tocando... O Judas ele assume depois que Matatias morre, não? Não, mas durante o movimento de coisa, ele ficou muito conceituado, porque ele lutou contra os caras assim, com valentia, e venceu, e foi isso mesmo. E aí ele era um apelido pra ele de Martelo. Ele virou Judas Martelo. Ou como o pessoal fala no idioma lá, Judas Macabeu. Macabeu quer dizer martelo. Isso. E aí o livro dos Macabeus é por causa de Judas Macabeu, que era o Judas Martelo. Porque batia em todo mundo. Deve ter sido, né? Ele era forte. Que pregou a galera, né? E aí, assim, quando Matatias morre, esses filhos, eles tocam o bonde. Como eles eram levitas, como era da família de Levi, eles restituem o sacerdote. Só um parênteses, né? A reforma que Matatias fez, ela foi importante. Eles invadiram as cidades, eles circuncidaram pessoas à força, porque naquele período ali era proibido circuncidar o filho. Quem circuncidasse o quarto mandava matar. Entendeu? Então eles invadiram e deixaram o povo circuncidar. E quem não quis circuncidar, ele circuncidou os meninos à força. E eles tocaram o terror, assim, o terror gospel. Eles reformaram. Do lado até que ele envelhece, né? E segundo o livro de Macabeus, ele fala que quem vai assumir vai ser o Judas. Eles reconsagram o templo. Isso. Que é muito importante, porque assim, o templo tinha sido profanado com churrasco de porco. Então eles fazem uma cerimônia para poder consagrar de novo o templo ao Senhor. E aí dão origem à festa que os judeus comemoram até hoje, chamada Hanukkah. A festa do Hanukkah, eu acho que isso é época de novembro, mais ou menos. Onde eles comemoram a consagração do templo que eles fizeram nessa época daí. Eles dão origem ao Hanukkah, eles fazem isso. E eles fundam um reino da Judéia. Então assim, eles conseguem meio que dar uma expulsada na... Sim, eles expulsam o poder Seleucida, os Seleucidas, os Ptolomeus, e assim, ficam independentes. Falam assim, viramos um reino. E Judá volta a ser um reino. E não é Judá, é a Judéia. Depois de tanto tempo, conseguiram voltar a ser reino. Voltaram a ser reino. Por isso que no Novo Testamento, sim, sempre se referem aos judeus. Porque agora, como era o reino da Judéia, você não tinha os israelitas, você tinha os judeus mesmo. Uhum. Não necessariamente de Judá, mas como era um reino, quem nascia no reino da Judéia era judeu. Era judeu. Beleza. Do povo lá. E aí eles fazem esse reino. Judas Macabeu, ele fica governando. Certo. Depois eu acho que ele morre e assume um irmão dele. Sim. Que fica no poder. E esse irmão era sacerdote. Tem também uma parte importante que a gente não pode esquecer de falar, que são os Hassidins. Porque quando o Antíoco IV Epifânio, é esse mesmo? É. Quando ele começa a querer oprimir o povo, nem todo mundo aceitou. Não. Então havia um grupo de pessoas que falou assim, nós vamos nos consagrar, isso tá errado. E esse grupo de pessoas que ficou contra, eles eram chamados de Hassidins, que eram tipo um pessoal puritano. E eles apoiaram o movimento Os piedosos, né? Isso, os piedosos, puritano não, piedosos, né? Eles apoiaram o movimento de Matatias, esse grupo daí. Que acabou se dividindo mais na frente, né? Isso, o grupo que se refugiou com ele foi chamado de piedosos, que eram esses Hassidins. E foi por isso que deu problema lá na frente, entre sacerdotes e líderes. O que acontece? O pessoal que não estava afim apoiou Matatias. E sempre é assim, quando o líder está vivo, o movimento está ótimo. O ideal está mantido. Os Hassidins apoiavam Matatias. Depois que ele morre, aí começa isso. O que aconteceu? Os Hassidins, eles deu uma espécie de revigorada espiritual no povo. Essa coisa de reinstituir o sacrifício, reinstituir as festas, todo mundo consagrar seguir, o templo de novo. Consagrar o templo de novo. E eles falaram assim, a gente tem que se juntar pra gente ser forte juntos e guardar sempre a lei do Senhor. E aí eles se juntaram no lugar e viviam disso. Certo. Assim, eles oravam, eles faziam as coisas e tal, beleza. Eles se reuniam a princípio nas sinagogas que já existiam porque tinha vindo da Babilônia. Depois eles falaram assim, não, mas a gente tá tendo uma influência muito grande da cultura grega que tava invadindo as coisas dos gregos e tal. E falaram assim, não, vamos separar mais disso. Porque assim, eles expulsaram os gregos, muita mas coisa a fica. Cultura, o povo tava envolvido com essa coisa. A moeda fica, a moeda Isso. vinha com a cara do imperador ainda. Então assim, eles falam assim, eles se separaram em locais mais distantes. Por exemplo, os altos dos montes, cavernas no deserto. Mas todos foram...
que acontece? Todos foram e ficaram lá por um tempo. E aí, um deles, que era muito conceituado lá dentro dos Hassidins, olha o Pássaro da Sabedoria falando. Muito importante. Um deles falou o seguinte: a gente não pode deixar o povo sem saber disso. A gente está crescendo espiritualmente e o povo não tá. A gente precisa ensinar isso pro povo. É isso. Precisa passar o que a gente sabe pro povo. E ele fala assim: a gente não pode se trancar só aqui. A gente tem que estudar, mas tem que influenciar o povo para eles aprenderem a lei, para eles servirem a Deus e tal. Era meio missionário esse rapaz, né? Queria levar as boas novas. E o outro chefe do Hassidim falou assim: não tem que fazer isso. E aí ele disse: não, tem que fazer isso. E aí se dividiu os Hassidins. Um falou assim: tem que ficar separado. E o outro falou assim: não, tem que ensinar pro povo. Esse que falou tem que ensinar pro povo voltou para a cidade e começou um movimento de pessoas que eram piedosas, que eram Hassidins, mas que ensinavam as pessoas, ensinavam nas sinagogas, que estudavam a lei e que se aplicavam a conhecer. E deu origem aos fariseus. Olha lá. Olha de onde surgiu. Então, Por que os fariseus ficavam ensinando nas sinagogas? Porque eles faziam parte de uma tradição que dizia que eles tinham que guardar a lei, que eles tinham que se aplicar a conhecer a lei, a descobrir os mistérios do Senhor, tudo ali nos livros de Deus, e ensinar para o povo, beleza. para não ficar só com conhecimento para eles. Então é aí que surge o grupo dos fariseus. Aí que surge o grupo dos fariseus e esse negócio de doutores da lei e ensinar na sinagoga. Quem eram esses doutores da lei? Era esse pessoal dos fariseus que... E os outros Hassidins que continuaram lá escondidos. E os outros Hassidins? Esses outros Hassidins continuaram escondidos, certo? E se transformaram no grupo de pessoas que se dedicavam a conhecer a Deus, a fazer cópias da lei de Deus, certo? E guardar nos locais onde eles se reuniam. E viraram os essênios. Os essênios. Não Que aparece, é um grupo pouco conhecido. não aparece no Novo Testamento, eu acho o nome essênio. Eu acho que não aparece. Eles tiveram seu valor. Eles fizeram várias cópias. E, pasme, e mais ou menos em 1950, acharam uma caverna lá no Mar Morto. Um pastor de ovelha estava lá perdido. Achou uma caverna e quando puxou, vários rolos escritos dessa época daí de Jesus Cristo, de um pouquinho antes de Jesus, que era de uma comunidade de essênios que vivia ali. E que vivia só de fazer manuscritos. Então a gente tem muitos manuscritos hoje por causa do trabalho deles. Foram os manuscritos do Antigo Testamento, né? Uma das Eu melhores acho que cópias que são da caverna de... Qumran. Como é que se fala isso? Não? Caverna de Qumran, não sei como é que fala. É Q-U-R-A-M. É. Qumran. São os manuscritos da caverna de Qumran. Então, assim, os essênios, eles foram importantes. Sim, porque até eles hoje conseguiram preservar, né, os textos. originais. Tem um valor muito importante. Eles tinham cuidado para fazer aquela escrita e tal. E aí, assim que surgem os fariseus e os essênios. Então você Sim. vê que o fariseu, inicialmente, a proposta dele era boa. São pessoas que não querem se contaminar com o mundo. São pessoas que querem se dedicar a Deus, aprender a lei de Deus e ensinar para os outros. Ou seja, tudo de bom. Tudo de bom.com, só sucesso. A ideia inicial do fariseu era uma ideia muito boa. É interessante a gente ver que quando Jesus critica os fariseus, Jesus critica eles por causa da hipocrisia, porque muitos deles ensinavam as coisas, mas eles mesmos não queriam praticar, pelo amor ao dinheiro e porque com o tempo ganhou um status, o nome fariseu, e algumas pessoas se orgulhavam de ser fariseus, estavam mais preocupados em ter esse status do que em realmente cumprir o papel deles. Mas o fariseu, inicialmente, ele nasce com um propósito muito bom. Um propósito muito bíblico, diga-se de passagem. Muito louvável. Beleza. E aí os fariseus passam a fazer isso, né? Isso. Só que a família do... Não, mas calma lá. Os fariseus, eles assim, ensinavam a lei. Mas as sinagogas se espalhavam e eles precisavam de material para ensinar. Eles precisavam de cópias dos textos. Uma parte dos fariseus se especificou em copiar textos bíblicos. E aí surgiram a classe de escribas. No começo, escribas eram fariseus que se dedicaram a escrever o texto bíblico. Mais pra frente, não precisava ser fariseu para ser escriba. Mas inicialmente, sim. Inicialmente, eles eram um pedaço dos fariseus que falavam assim, não, vamos só copiar para vocês poderem ensinar. Certo. Enquanto um tava falando lá, o outro tava só copiando. De qualquer forma, texto. o escriba era alguém que sabia muito da lei. Porque ele trabalhava copiando. Então, assim, ele tava lendo e copiando todo dia. O escriba sabia muito. Sabia, sim, com certeza.
E tinha, mas os fariseus ficavam mais com uma coisa de interpretar o que era escrito, né? Porque também tem isso. E a gente tem que levar uma coisa em consideração, que assim, essa cópia, eles tinham um cuidado muito grande com a lei de Deus. Então assim, eles copiavam com muito zelo, a ponto de quando eles copiavam uma linha, eles paravam e eles contavam quantas letras eles tinham copiado para saber se não ficou nenhuma letrinha de fora. Olha só. Inclusive eles tinham uma pena, não sei se usavam pena, o que é que eles usavam para escrever? A caneta deles lá, vou dizer que é pena. Eles tinham uma pena especial só para escrever o nome de Deus. Quando ia falar Deus, ele, opa, para, troca de caneta, escreve lá o Jeová, para, bota outra caneta. Uma caneta consagrada. Só para aquilo ali, porque eles eram muito zelosos. Por isso que a gente tem cópias, e quando a gente pegou esses manuscritos de Qumran, que são antigos pra caramba, a gente pega eles e vai comparar com os mais recentes, e é idêntico, é incrível. Se você tirasse uma Xerox, não seria tão perfeito assim. É porque a tinta é sempre melhor que a Xerox. Melhor Então que vamos Tom. lá. Então assim que surgiram os fariseus, e um braço dos fariseus virou os escribas, que é para gerar material para o fariseu poder continuar lecionando nas sinagogas. Ensinando e lecionando. Isso. E aí começou uma questão. Por quê? Os fariseus, eles tinham essa coisa. A gente tem que se prender na lei. Mas tinha um pessoal que... os fariseus, eles se prendiam na lei, no Velho Testamento, nos profetas, nos ensinamentos, nos livros de reis, tudo mais. Todo o Velho Testamento. E surgiu um pessoal que ficou afetado por isso. Porque o fariseu, ele não era necessariamente da tribo de Levi. Sim. Ele era uma pessoa qualquer. Um judeu qualquer. E alguns levitas, que assim, como sempre foi muito importante ser da igreja sempre teve uma influência na sociedade, muitos levitas que também eram sacerdotes tinham essa influência e foram pessoas de aquisição de grande, poder econômico, de né? poderes econômicos elevados. E essas pessoas se sentiram doídas pelos fariseus estarem ensinando na sinagoga. Ou seja, ficaram com inveja. Sim, porque assim, essa pessoa não é nem da tribo de Levi. E tá ensinando a lei de Deus. E tá ensinando a lei. Isso era a função minha. Só que ele fez tão mal o papel dele que o outro pegou pra poder ensinar. Mas ele se doeu. Ele podia vir a fariseu também, mas não. Ele tinha que ser melhor que os outros. Porque a tribo de Levi era uma tribo que não tinha terra, que não tinha nada. Porque Deus era a porção deles. A herança deles era Deus. Então assim, quando todo mundo teve a terra tomada pelo cativeiro, a tribo de Levi não teve. Por quê? Deus era a herança da tribo. Certo. Voltou o templo, voltou a herança da tribo. Então o pessoal ficou assim, caraca, eles não podem fazer isso. E aí eles foram e criaram uma linha diferente para poder seguir. Certo. Eles disseram, a gente não precisa seguir o Velho Testamento todo. A gente só vai acreditar no Pentateuco, os 5 primeiros livros. Até Moisés. Até ali vai, o resto não precisa. Pra dizer assim, nós somos tão zelosos pela lei de Deus que a gente só quer o que Moisés falou. Só que eles eram mais liberais com essa questão da cultura grega. Como eram pessoas que tinham mais poder aquisitivo, Mais influência eles também do tinham governo. mais contato com o governo, com representantes de governo, com mercadores, pessoas de fora, e eles tinham mais influência grega. Então eles eram mais abertos a esse tipo de deixar passar esse tipo de coisa. E os fariseus eram mais fechados quanto a isso. Esses aí que eram descendentes de Levi e tal, eram os saduceus. Eles diziam assim: nós somos descendentes de Zadok, e por isso o direito de lecionar, o direito do serviço no templo, o direito das coisas, é tudo nosso. Esse Zadok, se não me falha a memória, era o sacerdote que Ezequiel elogia, né? Deus, através de Ezequiel, elogia o sacerdote Zadok, e eles que falam que era um excelente sacerdote, eles falam que eram descendentes daquele pessoal dali, né? Me permitam uma parte. No livro de Ezequiel, no capítulo 44, e no verso 15, Deus afirma que apenas a família de Zadok se manteve fiel dentre os sacerdotes, por isso, somente essa subfamília seria aceita para o sacerdócio. A palavra saduceus, se traduzida ao pé da letra, seria algo como zadoquitas. Isso. E aí, assim surgem os fariseus, surgem os essênios, surgem os saduceus, aparece a sinagoga, esse pessoal tá assim, essa coisa tá acontecendo. E nesse momento começa a se levantar o Império Romano. Só um detalhe, e é importante a gente ver então por que havia briga de saduceu e fariseu. Porque Isso. no Novo Testamento eles são brigados. A São briga brigados. deles é lá da origem, era a briga de mimimi, Briga de mimimi. de inveja. E é interessante ver que para derrubar Jesus, muitas vezes os fariseus se uniam aos saduceus
inimigos se uniam para ficar contra Jesus. Paulo, quando ele é preso, está sendo acusado, vão julgar usa ele. isso. Ele era fariseu. Tinham vários fariseus na plateia e vários saduceus. Os saduceus, eles eram maioria. E eles estavam mais ligados ao templo. E eram né? mais influentes. Os Fariseu. fariseus, eles eram menos e eram... E aí quando vão julgar Paulo, você está sendo julgado por quê? Paulo ele fala, eu estou sendo julgado porque eu creio na ressurreição. O fariseu cria na ressurreição. O saduceu não cria, porque nos 5 primeiros livros da Bíblia não fala de ressurreição. A primeira ressurreição acontece com Elias, lá no livro de Reis. Saduceu não levava esses livros em conta. E a Bíblia fala, a gente não tem muito informação dos saduceus, mas a Bíblia fala que eles não criam em anjos, né? Não criam em ressurreição e nos profetas. Então eles eram pessoas assim mais fechadas. E aí gera uma briga no lugar, acaba que Paulo é retirado e suspende a sessão Isso. por causa disso. E foi assim que aconteceu. Foi Né? assim que surgiram esses nomes em forma de- Fariseus, saduceus, essa briga toda que aconteceu. Começou a surgir nessa época um império, o Império Romano. Certo. O Império Romano ele foi um império maior ainda que o grego. Ele dominou uma coisa assim, tá. Só que assim, o grego cresceu só pro lado leste, cresceu só invadindo o leste. Roma cresceu pro leste e pro oeste. Roma dominou até aquela região ali de Portugal, Espanha, França, Itália, né? Que própria Roma. Itália, um pedaço da Inglaterra, a Alemanha, o norte da África todinho também era de Roma, consequentemente o mar Mediterrâneo. Roma começou a crescer e Roma chegou nessa região. Quando Roma chegou aí, o pessoal já tinha no sangue aquela coisa de resistir, porque eles Alexandre deixou eles em paz, eles resistiram aos Seleus, eles expulsaram Seleuco, expulsaram o Antíoco, o quarto Epifânio. Então o negócio Então, deles... já eram meio violentos assim já. Quando Roma chegou, já foram... Vamos brigar. E aí Roma conseguiu dominar aquela região. Roma era muito com ressalvas. Roma era muito política. Roma dominou pela guerra, mas também pela política. Roma tinha um senado, Roma tinha uma legislação. É importante dizer isso, porque nessa época só haviam monarquias, só haviam impérios. E Roma é a primeira que chega como república. Então Roma era um Não pensamento é que era fora da caixinha. não era que era um presidente feito hoje, mas Roma era uma república. Roma tinha um senado, Roma tinha senadores, Roma tinha governante. O esquema era completamente diferente E do uma que coisa eles interessante conheciam. é que o Império Romano domina tudo. E todo mundo que domina impõe sua cultura. Quando eles começam a dominar o Império Grego, eles veem que a cultura grega era tão boa, era tão rica, era tão inteligente, que em vez de eles imporem a cultura deles, eles assimilam a cultura grega. E mesmo com o Império Romano dominando, e a língua oficial de Roma era latim, eles mantêm a língua oficial, a língua grega. Sim, porque assim eles uniram mais povos ainda. Exatamente. Deu menos trabalho. O latim era falado na corte, ali talvez na cidade de Roma, no Coliseu, eles falavam latim, eles tinham a língua latina, Mas a língua mas o que rodava mesmo no mundão assim era o grego. Era a língua oficial do Império Grego, eles tinham que falar grego. Era o grego que rodava, porque ficava ser mais fácil deixar grego dominar com o grego do que você ficar fazendo. E aí Roma vem dominar, vamos lá. Roma domina a região, o pessoal se levanta ainda um pouco. Aí Roma tenta falar, não, calma, vamos mais devagar. O Império da Judéia, né, que tinha virado um império, tinha virado um reino da Judéia, ele tá mais enfraquecido por causa dessas brigas entre sacerdote, governante, sacerdote. Depois o sacerdote vira o governante, e aí o pessoal não quer aceitar um rei que fosse de fora dos macabeus, porque o rei tinha que ser macabeu. Roma sai com uma sacada genial. Ela coloca um imperador dela e põe ele para casar com uma descendente dos macabeus. E aí eles casam uma família com alguém que foi escolhido de Roma. Então o povo fica meio assim, não gostou, mas desceu. Beleza. Assim, em teoria tem um macabeu no poder, né? O pessoal não gosta E quem muito, tá mandando é mas Roma, né? quem tá mandando é Roma, mas tem um macabeu no poder, então fica aquela coisa meio assim, o cara se casa politicamente e segue. E aí o Império Romano domina. Quando começa o Novo Testamento, Roma está dominando. Roma está dominando. Os judeus acabaram de ser um império e eles viraram uma sinagoga. Agora eles têm sinagogas. Sim. E tem o templo. Quem está dominando é Roma. Os fariseus estão ensinando a lei para o povo dentro da sinagoga. Muitos sacerdotes são saduceus.
que são brigados com fariseus porque a função de ensinar era para ser deles, mas tem outras pessoas ensinando. Mas são pessoas influentes que têm poder e são muito amigos do povo dominante, porque são pessoas influentes. São muito amigos de Roma, são muito amigos dos governantes, dos que ficavam na região, que dominavam a região. Tem os essênios que estão sumidos. Esse essênio tá lá, tocado no buraco dele. Estão no deserto, quieto no buraco lá. Mas aí aparece um pessoal novo. Surge aí um pessoalzinho que a gente não pode deixar de falar, que são os zelotas. Ou zelotes, como algumas pessoas falam. Era o quê? Roma começa a dominar e tem um pessoal que fala, não, isso não tá certo. Não tá certo. A gente já tinha o nosso rei. Não é. E aí um rapaz chamado Judas, ele parece que era da Galileia, ele se levanta com um grupo de pessoas e começa a combater Roma. E por ele combater Roma e falar assim, esquece esse povo é pagão, vamos restabelecer de novo o nosso reino, nós já fomos rei uma vez. O pessoal fala, nossa, eles são muito zelosos pela lei de Deus. E aí de zelosos vem o nome zelota. Então os zelotas eram, vamos dizer assim, um pessoal guerrilheiro que queria expulsar Roma na base do chicote. E nós... Igual o Judas Macabeu fez. Então assim, eles tinham um certo prestígio, porque eles tinham apoio popular do lado deles. A pessoa falava, pô, esse pessoal aí é igual o Macabeus, igual a família do Matatias lá. Valente lá. E existe um personagem bíblico que é chamado de Zelote. Quem? Simão. Pedro, né? É Pedro? Acho que sim. Simão Pedro? O Zelote. Já fala, né? Simão, o Zelote. Então, parece-me que havia um apóstolo de Jesus que era, ou ele tinha sido no passado um Zelote. Parece-me que era Pedro mesmo. Porque quando os Zelotes... Curioso que é o que maneja a espada lá. É o que corta a orelha do outro com a espada, exatamente. Com essa raiz Zelote dele subindo assim. Isso. Quando Jesus chega lá, ele... Essa parte é engraçada, porque tem nessa hora daí, cada evangelho conta um pedaço. Tem um dos apóstolos que fala assim, Senhor, daremos com as espadas? Agora que é pra usar a espada que o Senhor pediu? Né? Na hora da ceia, Jesus pega 2 espadas. E aí, Simão nem espera por isso, aí ele chega e vai com a espada mesmo, né? Sangue guerrilheiro. O periquito da sabedoria tentou avisar, mas nem você, Adriel, e nem Hanan prestaram atenção no equívoco. De fato, Jesus possui um apóstolo chamado de Simão, o Zelote. Podemos ler isso em Lucas 6, verso 15. Mas não podemos confundir ele com o Simão Pedro, que, embora fosse bem esquentadinho, não era um zelote. Os zelotes surgiram mais ou menos nos anos 6 depois de Cristo. Jesus nasceu mais ou menos no ano 5 a.C. Pois é, porque a conta... E o que acontece? Jesus nasceu mais ou menos no ano 5 a.C. e bem pequeno ele foi para o Egito. Certo. O que aconteceu naquela região quando ele era pequeno, que ele nasceu? O cara mandou matar as crianças. Certo. E aí isso revoltou o povo, porque o povo se revoltou com esse tipo de coisa. E você junta essa coisa toda de já fomos um reino antes, já teve o reino dos Macabeus que se levantaram, o pessoal pega enrola isso num bolo todo e fala assim, revolta! E aí surgem esses zelotes assim, com essa proposta de libertar. E aí Roma vai fazer a jogadinha política de, olha só, eu vou colocar um Macabeu no poder, mas primeiro eu vou colocar um cara amigo. E aí faz esse casamento estratégico, né? E aí deixa lá no lugar, e aí parece que o negócio fica meio firme ali por um tempo. É importante falar que mais ou menos 70 anos depois de Cristo, acontece uma invasão, Roma... Há uma briga lá entre Roma e o povo judeu, acham que até é culpa dos zelotes, e aí eles invadem e destroem o templo. E aí o templo está destruído até hoje. E aí, nesse momento, se acaba os fariseus, acaba os saduceus, acaba os zelotes, por isso a gente não tem mais nada disso hoje em dia. Porque destruíram o templo, mataram todo mundo e esses grupos eles acabaram. Isso, embora seja confuso, faz você perceber por que o pessoal estava de olho grande em Jesus. Porque já havia tido Judas Macabeu e Matatias com aquele movimento separatista. Já havia tido o Judas Zelote, né? Exatamente. O Zelota. Já havia ocorrido o movimento dos Zelotas. Já havia esse sentimento de libertação na parte do povo. Agora Já havia o sentimento de ser um povo especial. E aí surge um cara da Galileia, de novo, da Galileia, com vários ensinamentos sobre unir o povo. Um cara que quando fala, multidões vão até ele para poder ouvir.
um cara que consegue facilmente juntar um exército de 5.000 homens na praia por 3 dias. Quando Jesus está pregando, isso acontece, né? Ele junta muita A multidão gente. segue ele por uns 3 dias e assim, 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres. Uma pessoa que junta um exército desse tamanho tinha tudo para poder fazer uma rebelião e expulsar a presença de Roma dali. Era fazer só um dar reino arma de pra novo. esses 5.000 homens. Era só pegar a arma. E mesmo na mão, mesmo o cara conseguia. As pessoas achavam que Jesus seria um libertador político. Então, todo mundo que era de Roma ficou preocupado, porque aquela região ali tinha um pessoal meio esquentado. E o pessoal que era fariseu e saduceu já tinha uma certa coisinha assim com ele, por ele ensinar a lei de um jeito diferente. Afinal de contas, eles é que deviam ensinar a lei. Os fariseus agora estavam se doendo, igual lá no passado. Os saduceus se doeram com como eles. fariseus. Mas já estamos entrando no Novo Testamento. Bom, já explicamos como é que estava armado o circo. Isso. E aí agora é só você pegar o Novo Testamento e você ler, que você já vai entender Então, como foi essa bagunça. Recapitulando, a gente fez um resumo hoje de Gênesis até Malaquias. toda. Isso. Falamos como surgiu a sinagoga, como surgiram os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotas. Falamos do Império Helênico de Alexandre o Grande. A queda do Império Persa, Isso. o surgimento do Império Helênico, a queda do Império Helênico e sua divisão. Explicamos a profecia de Daniel, que dizia que tudo isso ia acontecer. O surgimento daquele chifre que é o Império Seleucida. Exatamente. A queda, contamos a história do Antíoco IV Epifânio, Olha, muito bem, muito bem. chamado de Tinoco para os íntimos. Tinoco. Os íntimos chamam de Tinoco, Tinoquinho. E como foi a queda dele, contamos a história dos Macabeus e o surgimento do Império Romano. Contamos uma coisa que muita gente boa na igreja não sabe. O surgimento do reino da Judéia. Isso. E a queda do... Agora você sabe que a Judéia virou um reino, Uhum. né? E como o Império Romano dominou isso aí e arranjou ali um casamentinho político para poder o negócio dar certo. E o pano de fundo todo de onde Jesus surgiu. Por que o pessoal tinha medo dele, por que o pessoal tinha raiva dele e como é que aconteceu. Beleza. Gente, tem um detalhe que a gente esqueceu de falar, que é os livros apócrifos. Sim! Vamos fazer um parênteses rápido para falar dos livros apócrifos, ou os livros deuterocanônicos. Esses são livros que foram escritos nesse período interbíblico. Eles foram escritos ali depois de Malaquias. Na verdade, não foi escrito no interbíblico. Alguns foram escritos entre Malaquias e Mateus, outros foram escritos até depois de Jesus. Sim, existem muitos livros deuterocanônicos. Eles têm muitos. A Bíblia Católica ela contém alguns, como o livro de Tobias, o livro de Judite, o livro de Eclesiástico, não confunda com Eclesiástico, e tem o livro de 1ª e 2ª Macabeus, que conta a história da revolta dos Macabeus. Por que é que esses livros não figuram na nossa Bíblia? Porque são livros históricos, mas livros que não foram considerados inspirados pelo Espírito Santo. Foram livros que foram escritos, mas não são livros iluminados por Deus. Não foram livros onde houve a inspiração do Espírito Santo. Por isso os judeus não os consideravam livros sagrados. Por não serem sagrados, eles não figuram na nossa Bíblia. Mas, historicamente, tem o seu valor. Historicamente tem o seu valor. Tinha mais coisa para se falar. Sempre tem mais coisa. Tem as escolas lá de interpretação, tem a questão dos idumeus lá de Herodes, tem mais detalhes, mas vamos deixar isso para um outro momento, porque o nosso objetivo aqui é falar do período intertestamentário. E agora Jesus já nasceu. Vamos nos despedir? Vamos? Gente, muito bom estar com vocês mais uma vez. Esperamos que tenha sido um momento de aprendizado, um momento de crescimento, dessa vez fora da palavra, mas dentro da palavra. Isso. Né? Coisas que estão fora da Bíblia, mas que é importante para você poder aprender. Eita, travou aqui, né? E é isso aí. Galera, estamos nos despedindo, vamos encerrar esse nosso episódio. Não esqueçam que todo domingo, 11 horas da manhã, nós temos a nossa EBD EAD. Quarta às 11 horas sai o nosso podcast de correção. E toda quinta, 11 horas, sai o nosso podcast de curiosidade e entretenimento bíblico. Fiquem todos com Deus, um beijão e até a próxima.